Boa noite a todos que estão chegando. Estamos aqui com mais um dia no Pergunte a Endócrino, que hoje vai ser Pergunte a Nutricionista. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre alimentação e festas de fim de ano, né? Natal chegando, férias para muitas pessoas, Ano Novo, mesmo esse ano que a gente não pode aglomerar, algum encontro com família, de alguma forma a gente acaba fazendo, muitos encontros também virtuais, que os excessos calóricos estão sempre aí no meio dessas comemorações, né? Nossa convidada aqui junto comigo vai ser a Ana. Ana no seu diabetes, Luciana Mourão. Entrada Agora deu. aí, deu certo. Tudo bem? Tudo jóia, Débora, e você? Tudo bem. A gente já estava conversando um pouco aí enquanto você estava entrando, que geralmente, né, Natal, festas de fim de ano, a gente sempre pensa num excesso calóricozinho, né? A gente não recebe as pessoas, ou a gente não é recebido normalmente só com salada, né? Como as nutricionistas Verdade. gostam, né? Na verdade, é claro que a gente brinca que nutricionista só come alface, não tem isso não, né? A gente gosta de comer tudo que todo mundo gosta, né? Mas é claro que a gente tem que ter a moderação, né, Lu? Não pode ser o tempo inteiro, né? Comer bobagem o tempo inteiro. Mas as variações são bem-vindas e são muito boas, inclusive, para o humor, né? Para a nossa... para convívio social, né? Mesmo que seja um gostinho na boca, faz uma alegria também, né? Sim, e acaba sendo uma confraternização que dificulta um pouco, né, a nossa contagem, porque normalmente cada pessoa traz um prato, então você não sabe como esse prato foi feito, quais ingredientes foram utilizados, então a gente tenta acertar, mas sempre com aquele pezinho atrás, né? É sempre bom ter cautela, né? A contagem de carboidrato, ela, claro, gente, fica um pouco empírica, né? Mas também a gente não precisa ser 100% todos os dias, né? E esses dias vai ter que ter alguma estimativa mesmo. Claro que o que a gente puder fazer de mais exato possível, que a gente puder fazer de planejamento, né? Não é muito fácil fazer planejamento com o que as pessoas vão trazer, né? Mas às vezes a gente já sabe um pouco do cardápio, né? Por exemplo, fulano falou que vai trazer, vamos supor, um salpicão, outro fulano vai trazer uma farofa, outro vai trazer, às vezes, um lombo, um peru. Então a gente já vai criando, né, algumas alternativas de procurar quanto que tem de carboidrato em cada porção, para chegar ali na festa e já estar um pouco planejada, né? Porque se ficar o tempo inteiro ali no livrinho, no aplicativo, a gente não curte a festa, né? Não dá. Então a gente tem Verdade. realmente que ter um pouco de planejamento. Mas também nem tudo na vida é planejamento, né, Lu? A gente também não tem como planejar tudo. Tem coisas que aparecem, olha, uma surpresa, né? E que são sempre bem-vindas. E para quem me conhece sabe que eu sou fã da contagem de carboidrato por isso, né? A gente não fica refém do que a gente não pode, né? Porque muitas vezes vem aquela história. Se não tem a contagem de carboidrato, eu fiz isso, mas você não pode comer, né? Então fica aquela situação. Se a pessoa não faz contagem, ela falaria realmente que não pode comer. E, na verdade, graças a Deus, hoje em dia, quem está bem educado em diabetes, quem faz contagem de carboidrato, está bem acompanhado, sabe que não existe mais essa necessidade de tanta restrição, né? A gente tem discutido muito várias estratégias nutricionais aí durante a semana, né? Foi uma semana de falar também das questões de estratégia low carb, mas realmente se a gente conseguir comer menos carboidrato, isso não faz parte da sua vida normalmente, maravilhoso, né? Para quem está feliz assim. Mas para quem gosta de um docinho também, para quem gosta de fazer uma refeição que tenha mais carboidrato e sabe fazer o controle disso, é maravilhoso, né? Também. Então a gente acaba criando uma situação, um caminho para todos, né? Que todos possam fazer um pouco da sua preferência, né? E Sim. teve muita dúvida aí, Lu? Como é que foi? Teve, Débora. Assim, eu vejo que muitos pais, eles têm muito medo, assim, é uma época linda, né, de confraternização, mas eles ficam muito inseguros com medo de errar e com medo de permitir os filhos a estar saboreando mesmo certos alimentos, porque eles acham que vai acabar com a noite, né? Então, a gente teve algumas perguntas
sobre esse tema. Deixa eu ler aqui para você. Peraí, tem uma já. É preciso fazer uma ceia diferente para os nossos filhos nesse período de Natal? Eu, por exemplo, eu não sei se todo mundo sabe, né? Tenho 25 anos de diabetes, desde os meus 13 anos. Então, sou nutricionista também, como fui convidada devido a isso, né? Para a gente conversar aqui. Mas tem essa parte prática também. Então, assim, a gente já tem uma noção, mesmo sem fazer contagem de carboidrato, antes de vir essa orientação para o meu tratamento, a gente já tinha uma noção que se eu comer muito, eu tomo mais insulina, e se eu comer menos, eu vou tomar menos insulina, porque é um pouco óbvio nisso, né? A gente já sabe que o impacto na glicemia vai ser maior se eu comer mais, principalmente alimentos ricos em carboidratos. E hoje em dia a gente já tem, né, essa relação mais precisa. Então, para que a gente faria uma ceia diferente, né? É claro que se tem como a gente fazer alguma adaptação sem atrapalhar a qualidade e o convívio, não tem problema nenhum. Vamos fazer essa adaptação, né? Se a gente conseguir fazer alguma estratégia com uma quantidade de carboidrato menor. Eu acho até que, assim, o mais difícil nas festas, Lu, eu não sei se para vocês também é assim. É bom você dar também sua opinião. Aquela coisa do beliscar muito no início, porque a hora da ceia mesmo é igual como se fosse um jantar, né? Você vai ter que acumular mais uma quantidade de insulina ali naquela ceia, né? Porque vai ter um montante maior ali naquele momento de quantidade de carboidrato, né? Então, se tiver ali um arroz, uma farofa, um salpicão, o que tiver, ou às vezes tem uma sobremesa logo depois. Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração no mesmo momento, né? E o ideal, como a gente sempre fala, aplicação antes com planejamento seria muito melhor, né? Então, já procurar saber se vai ter algum doce na hora que você for jantar, né? Então, olha, desculpa, eu tenho que fazer as minhas contas aqui, já vou tomar insulina pensando no doce que eu vou comer depois. Então, já faz um planejamento. Isso na hora da ceia é uma coisa que a gente já tem de hábito, né? Para quem faz contagem de carboidrato, quem já toma insulina fixa mesmo, né? Por exemplo, às vezes tem gente aqui na live que não faz contagem de carboidrato, mas tomaria insulina no jantar, vamos supor. O jantar foi 7 horas da noite. Aí não tem prescrição de insulina meia-noite, né? E a ceia vai ser à meia-noite. Então, é claro que isso tudo é de acordo com prescrição médica, né, gente? Mas para quem faz contagem de carboidrato, sabe que se quando a gente come extra, é necessário uma dose extra. Se essa ingestão extra tem muito carboidrato, precisa de uma dose extra de insulina, né? Então, na verdade, se cada um tem uma dúvida, se teria uma hipoglicemia, se pode fazer essa dose extra, faz um contato com o médico antes da ceia, antes do dia, né? Em questão, porque realmente, geralmente é necessário uma dose extra de insulina fazendo a contagem de carboidrato. E aí vem aquela situação, mas qual relação insulina-carboidrato usar, né? Da ceia, do jantar, do almoço, a do café da manhã? Sim, porque normalmente é diferente, né? Do jantar que é um horário mais cedo, e a ceia é aquela que normalmente é um lanchinho bem leve, né? A ceia mesmo. Então teve essa dúvida também. Mas é claro, como a gente sempre fala aqui, isso é prescrição médica, tem que verificar realmente com o médico, mas normalmente a gente pode ter duas formas de pensar. Alguns médicos prolongam a mesma relação do jantar, né? Porque é a refeição mais próxima, e outros fazem a relação de menor dose. Então, por exemplo, se eu usaria 1:20 de carboidrato no jantar e 1:10 na hora do almoço, 1:20 vai dar menos insulina. Então, como é uma dose extra que não é comum acontecer, é melhor errar para usar menos do que ter um risco de hipoglicemia, porque é um horário depois que a pessoa vai dormir, né? Então, para as pessoas que não usam sensor, para as pessoas que, por acaso, não tem como ficar medindo toda hora, ou às vezes os pais estão exaustos e acabou não conseguindo medir na madrugada. Pode acontecer várias coisas. É claro que a gente sabe que mamãe pâncreas e papai pâncreas ficam ligados, né? Mas pode acontecer de repente, né, a exaustão pegar. Então, sempre o ideal é usar para menos, né? Mas, e claro, né, gente, não é um dia de descontrole, 2, 3, que seja,
de algumas festas de final de ano que vai ditar o seu controle glicêmico todo, né? O que a gente faz na maioria dos dias. Não é um erro do dia do Natal, não é um erro do dia do Ano Novo, né? No dia do Natal a gente prolonga aí 2 dias, tem aí o almoço do dia 25, geralmente, né? Então já é a relação mesmo do almoço. Mas realmente, assim, às vezes se a pessoa nunca testou uma refeição extra na madrugada ou à noite, meia-noite, 11 horas, aí realmente pode ser uma tentativa e erro. Às vezes pode ser que não dê certo, às vezes pode ser que dê muito certo e ó, já conseguiu de primeira. Então não tem que estressar, né? A gente faz a nossa parte e vai ajustando caso precise, né? Precisar de corrigir de novo, corrige novamente e é isso. Eu falo que é muito importante os pais terem essa noção, assim, de realmente, é claro, quando a gente fala, vamos permitir, a gente não está permitindo o abuso, né? A criança não vai comer o doce todo. Mas eu acho importante realmente deixar ele comer a sobremesa. Ah, foi feito com açúcar? Não, desliga disso, né? Vamos tentar fazer a contagem, vamos tentar fazer a substituição, vamos tentar fazer o certo, mas permitir que as crianças confraternizem. A gente fala tanto de né? Vamos prezar, vamos fazer igual. A gente pode manter os hábitos saudáveis, mas permitir isso. Eu acho que isso é muito importante. E um momento para que a gente fique leve, né? E desligue um pouco, tire esse peso, né, Débora? Inclusive, no guia de alimentação saudável, nas diretrizes, mostra que a gente pode incluir alguma quantidade de açúcar todos os dias na alimentação, dentro de uma base da alimentação saudável, né? Então, não tem essa proibição. Mas a inclusão é muito importante para nossas crianças, né? Então, isso pode fazer até essa restrição pode fazer danos, né? Mais para frente, até em relação a comportamentos, né? Então, realmente, transtornos, comportamentos. Então, é muito importante a gente poder deixar a criança ser inserida, né, no seu meio. Mas eu sempre falo com os pais dos meus pacientes. A gente tem que ter um limite, claro. Então, a gente tem que colocar um limite para conversar com a criança. Ela, claro, dependendo da idade, eu tenho um filho de 4 anos que tem diabetes, muita gente sabe. Então, assim, na idade dele, ele já está sendo educado, mesmo sendo muito pequeno, né? Ele já sabe que comer muito açúcar não é bom para ele. Porque que criança que não gosta de doce, não gosta de pirulito, não gosta de brigadeiro? Né? Então, na verdade, claro que tem algumas que não gostam, né? Mas eu falei que criança, mas realmente eu tenho algumas crianças que eu já atendi que não gostam, mas assim, não é que não gosta de nenhum, né? Mas um ou outro eles acabam gostando. Mas o açúcar, ele é viciante, né? Ele é realmente, a criança conheceu. Igual muita gente conhece aí alguns vídeos que eu posto, meu filho adora salada, adora verdura, legume, frutas. Claro, mas adora também açúcar. Né? Então, assim, açúcar ele não conhece muito o açúcar pozinho, mas ele conhece um doce, um brigadeiro, ele conhece um pirulito. Se eu entregar para ele todos os dias, ele quer todos os dias. Então, é claro que a gente tem que ter um limite, né? Então, conversar com a criança, vamos tentar parar em 2, 3, vamos se você está gostando muito, tem muita variedade, ó, acabou, 3 a gente já contou, tomou insulina antes e tá tudo bem. Ah, você quer a sobremesa ou o doce, né? Porque às vezes tem um arsenal de coisa que é melhor você levar um pouquinho para casa e para não comer aquele tanto de uma vez, porque realmente se extrapolar 100 gramas de carboidrato lá numa refeição só, aquilo ali vai te dar uma dor de cabeça a noite inteira, né? Ficar corrigindo, porque vai, né? Sim, com certeza. O horário já é bem complicado. Sabe o que eu vejo aqui em casa, Débora, que é muito engraçado? Com a Ana Luísa, quando eu proibia, porque eu tive uma fase de proibição, eu ia nas festinhas, eu levava o lanchinho dela separado, sabe? E nesses momentos, ela queria comer tudo que ela via. A partir do momento que a gente começou a conversar, que eu comecei a educar ela, a mostrar, olha, você tem que fazer escolhas, você tem que entender o horário que dá para comer, o horário que é melhor você deixar para comer depois, ela não faz que não come, entendeu? Ela consegue sim fazer as escolhas, aí às vezes ela traz um pouquinho para casa, esquece e não come. Então, assim, eu acho que é realmente o equilíbrio, né? E os combinados que a gente faz com os nossos filhos. Então, assim, a questão dos petiscos com baixo teor de carboidrato, isso ajuda demais.
né? Então, se a gente tiver, claro, algumas estratégias low carb nesse momento são ótimas, né? Então, por exemplo, tem muitas famílias que fazem aqueles biscoitinhos de Natal, né? Não sei se é comum aí na sua família, mas na minha família eles adoram, só que era farinha de trigo, amanteigado. Então, aí a gente começa a adaptar as receitas, né? Com a farinha de amêndoa, para ver se dá para poder beliscar um pouquinho. Às vezes a criança mesmo, ela tá querendo brincar, né? Mas tem os adultos também que vão querer comer isso aí, né? Então, assim, mesmo que não seja o low carb mesmo, né? Algumas coisas vão poder ser sem carboidrato ou com quantidades pequenas. Às vezes uma castanha, né? Às vezes algum tipo de vegetal que você possa fazer ali, uns petiscozinhos com cenoura, pepino. Eu gosto dessas coisas, um tomatinho cereja, queijo, frios, né? Os frios geralmente podem fazer parte, né? Os blanquês de peru, os queijos em geral. Então, isso aí tudo pode fazer parte da alimentação, às vezes os ovinhos de codorna, né? Isso tudo pode ser utilizado como entrada e que ajuda a não ter carboidrato, né? Para ficar tendo aquele efeito o tempo inteiro. Até se for ingerida uma quantidade grande de proteínas aí nos frios, inicialmente, né? Proteínas e gorduras, Sim. a pessoa que tem diabetes já percebe que essa glicose sobe mais tarde por causa de excesso de proteína e gordura. A gente já pode até pensar em aumentar um percentual da insulina na hora da ceia, porque é lá na hora da ceia que ela vai começar a virar glicose, depois de 2 horas. 2, 3 horas depois. Então, quem já percebe esse efeito, alguns estudos mostram pra gente que se a gente aumentar 35% da dose calculada do carboidrato, contando para o excesso de proteína e gordura, a gente consegue segurar um pouco esse excesso de glicose. Então, é uma das coisas que a gente pode pensar também. Mas tem duas formas, né? Tem pessoas que você tem lugares que você vai chegar e que não vai ter alimentos com pouco carboidrato para você comer. Então, é muito comum, Lu, a gente tem que fazer igual mesmo para quem usa bomba de insulina ou para quem usa caneta. Tem que fazer planejamento de, às vezes, 2 bolos, né? Um bolos inicial, que aí você já vai começar a comer. Já viu que começou a ter petisco ali, que tem carboidrato? Dá uma olhada em tudo que tem. Às vezes, se tiver salgadinho, se tiver biscoitinho, se tiver algum doce, às vezes frutas, né? A gente tem aquelas frutas comuns do Natal, que são deles maravilhosas, né? Quem não gosta de uma uva, pêssego, aquelas ameixas, ficam sempre mais gostosas, né? Eles são frutas da época. Então, tudo isso aí a gente já pode pensar numa meta de carboidrato para a gente já fazer um ajuste de uma dose já para o início. Porque às vezes é um lugar, é uma festa que você vai ficar 6 horas lá, talvez, ou que seja 4 horas. Se for de 9 horas da noite até 1 da manhã, já são 4 horas de festa, né? Então, isso tudo aí a gente tem que pensar, às vezes, em 2 bolos. E às vezes não é para economizar, gente, picada, né? Tem que ajustar a necessidade, né? Então, se tem bastante carboidrato na entrada, já planeja um bolos. Vamos supor, eu vou comer em média uns 30 gramas de carboidrato agora. Se acontecer de não comer naquele momento, às vezes desconta na hora da ceia, verifica a glicose, se vai ter que compensar na hora da ceia, ou se vai ter que comer alguma coisa para poder segurar isso que a pessoa não comeu, mas sempre não extrapolar também a meta que você está fazendo, né? O planejamento, porque se você achar que vai comer 60 gramas de carboidrato e não comer, fica mais difícil, né? Então, sempre coloca uma meta que pode ser um comum para você. Então, isso tudo demanda conhecimento também, né, Lu? É claro que isso não é de primeira que a gente vai fazendo, mas eu acho que alguns treinamentos em casa já são importantes. Já pensa assim, no que acha que vai ter de entrada? É muito comum a família, né, já falar, por exemplo, aqui na minha família a gente tem um grupo de WhatsApp, já começa assim, eu vou levar a tábua de freezer, eu vou levar as frutas, eu vou levar a farofa, eu vou levar o peru. Então, assim, se você já tem uma noção de que vai ter, você chegou no local, já verifica a mesa, já verifica o que tem disponível e faz o primeiro bolos antes de começar a fazer essas beliscadas, né? Então, sempre tentando ter uma segurança com isso, né? Então, é uma dica. E aí, depois faz o segundo bolos na ceia. Tem que tomar cuidado também com a conjugação de 2 insulinas muito próximas, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Dependendo da insulina que é utilizada, as insulinas rápidas hoje, a Fiasp, por exemplo, ela começa a agir com 4, 5 minutos e ela tem uma ação boa em torno de 3 horas.
Até 4 horas ela ainda tem um resquício, mas a ação maior é até 3 horas. Inclusive, a gente pode contar bem mesmo as primeiras 2 horas. Mas, como ela ainda tem uma insulina ativa até 3 horas, 4 horas, a gente tem que tomar cuidado de não usar a dose inteira de correção. Isso tanto para Fiasp quanto para o Malog, só que ela começa a agir, né, com um pouquinho mais tarde, com 10, 15 minutos. O Malog, Novorapid e Apidra. E para quem usa regular, tem que tomar mais cuidado ainda, né? Porque a regular ela tem um prolongamento de até 7 horas. Então, dependendo da glicose, é melhor nem fazer nova correção, se for ficar acumulando outra dose. Então, alguns médicos, né? Nosso tratamento na Santa Casa, geralmente, que a doutora Janice, né? Nossa coordenadora, a gente orienta muitos pacientes lá, se tiver mais ou menos 2 horas de um bolus anterior, fazer só metade da dose. Tá? Então, isso é muito de prescrição médica também. A gente está aqui discutindo várias formas de fazer, mas é individualizado, tem que ser de acordo com a prescrição de cada um. Se tivesse todos os ingredientes antes daquela receita, né, e fazer o cálculo todo e ter noção de quanto que é o rendimento. Né? Então, aí você tem um cálculo da receita inteira, vamos supor que deu 500 de carboidrato, você divide pela quantidade de porções. Aí você vai saber exatamente. Mas é difícil, assim, saber a quantidade de porções de uma farofa, de uma sopa, né? Que uma pesquisa você não fez antes, né? Que você não fez todo o trabalho de qual vai ser o rendimento. Então, assim, realmente, a maioria das vezes a gente utiliza o carboidrato que a gente conhece de alguma coisa de um livrinho, né? A quantidade de carboidrato de alguma coisa que já tem no manual de contagem de carboidrato, no aplicativo, ou em alguma receita que você já contabilizou e é parecida. Então, algumas coisas acabam sendo empíricas mesmo, mas o que é a grande realidade, Lu, é que eu percebo que a maioria das pessoas não são nem de ficar olhando livrinho numa hora dessa, né? Então, faz assim, isso aqui deve ter 40. Isso aqui deve ter 25. E aí começa a estimar demais. É um puro chute, né? Então, na hora que tá ali, então, na festa, não quer nem saber de ficar olhando nada. Então, assim, chute mesmo, às vezes vira né? uma brincadeira. Deixa eu ver quanto que tem isso aqui. Algumas coisas, para quem faz contagem, já tá na cabeça, né? O arroz já tá na cabeça, a carne a gente já sabe que não tem. Aí, aquelas coisas que dão mais dúvida, tem que olhar mesmo na hora. A gente tem aí tanto os manuais em PDF, que a gente pode estar com eles no WhatsApp, né? Ou então a gente pode também lançar mão de todos os aplicativos, né? A gente pode olhar vários tipos de receita. Nós temos aplicativos aí do Glic, SBD, Fat Secret, tem tanta coisa para a gente lançar a mão na hora e que também não vai atrapalhar a gente curtir a festa, né? É um momento rápido. E para quem faz contagem há mais tempo, a gente consegue ir lidando com essas coisas. Realmente, assim, é aquele negócio, né, gente? Quanto mais carboidrato a gente come de uma vez, há uma facilidade muito grande da gente também ter erros, né? Principalmente quando é algum tipo de alimento que a gente não está acostumado a comer. Se for, por exemplo, um mousse ou alguma coisa feita pela tia que você nunca comeu. Agora, se for uma coisa que você fez, aí geralmente fica mais fácil. Então, geralmente, assim, realmente quando a gente aumenta muito a ingestão de carboidrato, de alimentos que a gente não conhece, pode ter erro. Agora, como a gente mesmo já falou, né? Então, se por acaso deu algum erro, faz correção. Mas é muito importante a gente tentar fazer o cálculo mais próximo possível da realidade, tentar fazer o mais preciso, né, que a gente puder, porque realmente, às vezes, a questão de não poder pesar na hora, né, às vezes você não vai estar lá com a balança, não vai ser a louca da balança de levar ela na bolsa, né? Então, ou então vira lá e fala assim, olha, vem cá, deixa eu me dar um mousse aí antes, que eu preciso pesar. Se quiser fazer isso, não tem problema, mas a grande maioria das pessoas não fazem isso, né? Acaba fazendo uma estimativa pelo tamanho da colher lá. E às vezes o tamanho da colher que você pega em casa ali ficou um pouco maior. Então, assim, erro, gente, sempre vai ter. Então, realmente, quem faz contagem de carboidrato pode ter erro se sair da rotina.
né? Então, assim, eu costumo falar que às vezes eu almoço em casa praticamente todos os dias. Quando eu não estava na pandemia, alguns dias da semana, eu não almoçava em casa. Aí, quando eu não almoçava em casa, às vezes a glicose não ficava igual, né? Às vezes até porque, às vezes o arroz que está lá é diferente do arroz que eu estava fazendo em casa, né? Então, às vezes, e normalmente não é para ser, né? Mas, às vezes, tem alguma diferença. Então, é engraçado como que muda, né? O tipo também de quantidade de gordura, a forma de fazer, tudo. Realmente, o organismo, ele trabalha de forma diferente. Então, quando você tem aquele mesmo lugar todos os dias, você consegue ajustar muito melhor o seu controle do que quando você sai da rotina. Então, não se cobrem tanto quando sair da rotina. Sair da rotina não faz parte da rotina, ou seja, não tem que ser tudo 100% lindo, maravilhoso, né? Então, assim, se a gente conseguir que seja, nossa, maravilha. Se não conseguir, faz correção e vambora, sem problema, né? Então, são dicas aí que a gente pode fazer. Mas isso é individualizado mesmo. Na literatura não tem essa quantidade máxima, porque o que a gente sabe é que a gente precisa de ajustar a quantidade de insulina do tanto de carboidrato que a gente come. Então, se é proporcional e você comeu muito carboidrato, você precisa de usar aquela quantidade a mais de insulina. Mas alguns médicos colocam, às vezes, por exemplo, para crianças, chegou acima de 8 unidades não aplica, porque é uma dose que às vezes já tem um efeito muito grande para aquela criança. Se não tem isso na prescrição, aí realmente é de acordo com a contagem, de acordo com o que come mesmo. Tá? Agora, cabe o bom senso, né? Eu falo que o autoconhecimento é tudo, né, Lu? Porque é muito engraçado que assim, eu mesma atendo muitas mães falam assim, eu fiz o cálculo, deu 4. Eu nunca dei 4 pro meu filho, ele no máximo tomou 3. E sempre 3 já tá mais que suficiente. Aí eu fui lá e dei 3,5. Aí ficou ótimo, chegou até próximo de hipo. Então, às vezes, ela reduziu bem pouquinho, mas de qualquer forma tem uma certa um conhecimento ali que é muito de educação, né? Em diabetes, de autoconhecimento, de medir a glicose todos os dias. É o que a Janice falou aqui junto com o Dr. Marconi, né? O melhor médico é o paciente educado, né? O paciente bem educado. Porque a gente se autoconhece, né? E é por isso que ele tem que ser gerenciador do seu tratamento. Não adianta a gente ir no consultório médico e o médico falar, toma tantas unidades de insulina para essa refeição aqui, porque eu acho que vai precisar. Se você acha que aquilo não está dentro do seu controle que te dá segurança, isso tem que ser discutido, né? Não é bem assim. Então, o paciente, ele é o gerenciador e tem que ser mesmo, né? Então, o estudo é muito importante. E tem a questão das bebidas alcoólicas, né, Lu? Que aí nós não sem pensar só em criança, né? Então, assim, se a gente acaba assim, como mamães pâncreas aqui, a gente pensa muito na criança, mas tem os adultos, né? Tem os adultos jovens, e realmente tem essa fase de confraternizar com bastante álcool. E isso aí começa a criar ainda mais dificuldade em todo esse arsenal, né? Porque quando a gente pensa em contagem de carboidrato com álcool, é também algo que a gente tem que pensar de forma diferente, né? Então, assim, até para ingerir bebida alcoólica, quem tem diabetes pode ingerir bebida alcoólica? Primeira coisa, né? Realmente proibição não tem, a não ser alguns casos especiais, de alguns problemas de saúde e complicações mesmo. Mas não há proibição para quem tem apenas o diabetes, alguma hipertensão, alguma coisa assim. Então, na verdade, até 2 doses para homens e 1 dose para mulheres é a recomendação para não passar disso, mas a gente sabe, né, Lu, quem bebe bebida alcoólica não fica em uma taça de vinho, não fica em uma latinha de cerveja. Então, quem resolver, quem se permitir, né, tomar a bebida alcoólica, o ideal é que tenha os seus cuidados, principalmente com monitorização glicêmica maior e também comendo carboidrato conjuntamente, né? É muito importante que essa bebida alcoólica não seja ingerida sem algum carboidrato, porque aí vem aquele problema, você está comendo alguma coisa? Tô. É igual o pessoal no churrasco. Ingere muita bebida alcoólica e come muita carne. Só que aí não vem carboidrato. Aí vem a hipoglicemia.
Não tem nada que está tendo efeito naquele momento, né? A não ser que seja uma cerveja que tem também carboidratos, né, na própria cerveja. Mas se a pessoa não estiver usando cerveja, estiver usando um destilado que não tem carboidrato e só comer proteína e gordura, está beliscando frios e ficou muito tempo assim para poder acontecer a ceia, pode haver uma hipoglicemia antes. Então tudo isso aí tem que ser levado em consideração. E monitorar mais, porque se for tomar bastante, se for tomar mais do que a recomendação, pode haver tanto queda de glicose quanto hiperglicemia, porque o efeito do álcool é muito de acordo com a situação em geral, com o que está sendo comido junto, né, com a quantidade de insulina que a pessoa tem circulando na hora, né, no corpo. Então, tudo isso tem que ser observado individualmente também e com muito cuidado. O que a gente geralmente orienta é que algumas bebidas alcoólicas já nem têm carboidrato. Já, por exemplo, cachaça não tem carboidrato, vodka, o vinho seco tem 1 grama por taça, é muito pouco, é insignificante. O vinho seco, a Chal falou aí, o vinho seco é uma boa pedida aí, inclusive tem aí se for um vinho tinto, ou mesmo vinho branco, ele também tem vários compostos, né, antioxidantes, que são bons para a saúde também, claro que sem exagero. Vão me ajudando nisso aí, pessoal. Gin também não tem. Então, assim, uísque também não tem. Então, algumas a gente pode, né, utilizar 1, 2 doses sem contar carboidratos. Só que tem que observar sempre o que a gente utiliza junto. Né? Então, tem pessoas que usam lá o gin e colocam licor junto, ou colocam suco junto, ou coloca, por exemplo, a vodka, a caipivódica com açúcar, igual alguma fruta. Aí vem, por exemplo, as batidas, né? Então, é muito comum em festas de fim de ano, algumas pessoas gostarem de fazer batidas. E as ices, por exemplo, ou cervejas, aquelas cervejas adocicadas, tipo a Mouse Beer, eles têm uma quantidade de carboidrato grande demais. Então, todas essas que têm açúcar, ou então são misturadas com açúcar, esse açúcar tem que ser contabilizado. Para você ter uma ideia, essas ices, que é uma long neckzinha, ou então uma Mouse Beer, uma long neckzinha, ela tem em torno de 40 a 45 gramas de carboidrato. É uma quantidade de carboidrato muito grande. Então, a todos esses alimentos, por exemplo, alimentos não, né? Todas essas bebidas, por exemplo, caipivódica, se não for com adoçante, uma quantidade de pelo menos 2 colheres de açúcar as pessoas colocam. Então, 2 colheres de açúcar já são 30 gramas de carboidrato. Às vezes ainda tem a fruta ali, então tem bastante carboidrato. Em relação à cerveja, ela já tem carboidrato por si só, né? Então, na verdade, cada latinha de cerveja tem em média 14 gramas de carboidrato. E aí, essa cerveja comum, né? Então, as cervejas pretas, que são mais adocicadas, tem essa quantidade de 40 e 45, mas as cervejas pretas sem ser adocicadas, a gente pode contar também a mesma quantidade, 14 gramas em média. E aí, em relação à cerveja, se for aplicar insulina para cerveja, só poderia fazer com segurança se a pessoa estiver comendo alguma coisa junto. E a partir da segunda lata. A primeira lata a gente não contabiliza, porque o álcool tem esse efeito de poder diminuir um pouco também a glicose. Né? Enquanto a gente está metabolizando o álcool no fígado, o fígado fica muito ocupado, entre aspas, né? Muito ocupado para poder se restabelecer de uma hipoglicemia, fazendo produção de glicose caso a glicose caia. Então, é um risco muito grande caso você tenha hipoglicemia durante uma embriaguez. Então, a gente tem que usar sempre um pouco para menos. Não, e eu toquei nesse tema porque quando você falou da bebida alcoólica, eu recordei de um caso que aconteceu com um adolescente. Ele bebeu cerveja e ele estava contando carboidrato do jeito dele, não sei, e ele fez correção. E aí, horas depois, quando a mãe foi acordar, ele estava com uma glicemia muito grave. Então, é importante, né, falar sobre isso, principalmente para os jovens, para que eles aprendam, entendam a maneira de poder beber e se corrigir ou não. Até fazer que a cerveja é quase um pão no copo, né? Ela é feita do cereal, sim, né? O malte, ele vem do cereal.
Mas, como tem o álcool também, ele tem esse efeito que varia muito no organismo de cada pessoa, pode ser individualizado, a gente tem que sempre contar para menos. E é muito comum, quando tem o estado de excesso de álcool num dia, repercutir até no outro dia. Às vezes a pessoa tomou um vinhozinho na noite de Natal, no outro dia tomou a mesma dose de insulina, às vezes acontece de ter uma queda de glicose também, mesmo usando todo o tratamento comum. Então tem que ser assim, resolveu ingerir bebida alcoólica, a pessoa com diabetes tipo 1 principalmente, quem tem tipo 2 não tem tanta variação assim com relação à hipoglicemia, mas o tipo 1 ele tem sim que ficar bem mais atento em relação ao qual dose utilizar e sempre optar para menos. Se a pessoa usar sensor, observar mais pela questão também de uma variação maior, né? Então é sempre bom ir acompanhando a glicose. Não tem jeito, é monitorar, monitorar e monitorar. E eu falo que seja alimento, Sempre qualquer coisa que a gente venha comer pela primeira vez, vamos ter cautela, né? Vamos sempre fazer, sempre pecar pelo excesso, né? Se a gente não dá puder mais fazer boas escolhas até na festa de Natal, eu acho que Natal, Ano Novo, que seja, nas férias, a gente tem que tentar, né? A gente não é porque a gente está numa festa que tem que chutar o balde, a gente tem que pensar realmente em quais nossos objetivos de vida, né? E, inclusive, não só de diabetes, controle glicêmico, de peso também. Se a gente está na meta, por exemplo, de um controle de peso, eu estou numa dieta, não, agora nas festas de Natal eu vou extrapolar. Mas você perde todo o trabalho que você teve, né? Então, eu sou a favor de curtir as festas, com certeza, mas a gente não pode também chutar o balde e perder todo o nosso ajuste, né, que a gente teve esse tempo todo. Acho que até a questão da gente começar a ser mais bem educado do que escolher melhor, a gente já começa a ter até um paladar mais apurado, né? Com o que a gente quer e não quer comer com o passar do tempo. Tá? Então a gente vai melhorando também. Mais uma pergunta aqui, Débora. De uma mãe perguntando como agir, né, em relação para aplicar a insulina meia-noite. Ela quer saber pelo seguinte: aplicou a insulina na hora da depois ceia. De aplicar? Quanto tempo depois essas crianças podem dormir? Deixa elas dormirem sem risco de hipoglicemia. Pelo amor de Deus, deixa elas dormirem. Chegou em casa, tá lá morto de sono, deixa elas dormirem. E às vezes é a gente que vai ter que ficar mesmo alerta. É aquele negócio, depende da insulina que é utilizada, com as e acompanhar rápidas comuns, né? Então a gente vai pensar da insulina, né? Finalizar entre 3 e 4 horas. Se for uma regular, vai até 7 horas essa ação, né? Então, suas rápidas comuns, em torno de 3 horas, né? Que é mais comum. Mas dependendo da basal que a pessoa usa, né? Se tiver uma basal alta, isso tudo também tem que tomar cuidado, né? Porque aí soma com o bolos feito, né? Com a insulina rápida e acaba que pode ter uma hipoglicemia do mesmo jeito. Então, sempre é muito importante a gente fazer aquela pontuação de medir a glicose na madrugada, então vamos supor, foi deitar 2 horas da manhã. Aí eu coloco geralmente aqui, como eu tenho um pequeno com diabetes, ou eu mesmo, né? Eu tenho diabetes, eu uso sensor atualmente, então eu tenho essa tranquilidade dele apitar. Então eu faço isso para o meu filho que usa Libre, né? Ele ainda não usa o sensor de bomba, né? Não está usando miau-miau no momento também. Então, eu coloco lá relógio para despertar. Se precisar, se eu acho que tem um risco maior, porque brincou demais, em 1 hora depois com 2 horas. Se estiver mais tranquilo, eu ponho 2 horas para frente e olho. Às vezes dá tudo certo, mediu, vai dormir tranquila, né? Mas deixa as crianças dormirem, porque elas têm que viver a infância, né? As mães pâncreas que lutem, né? Tá aí escrito. Então, gente, é outra coisa, né? Panetone, a gente acha panetone diet, panetone comum. Então, hoje em dia, a gente tem um arsenal de coisas, né? Mas o que acontece? Se a gente começar a observar os rótulos, a gente vai perceber que a diferença de carboidrato é mínima, né? Então, assim, por exemplo, uma marca que tem os dois, né? A Casa Suíça, por exemplo, ela tem tanto o panetone comum quanto o panetone diet. Tá falando lá, uma fatia de 80 gramas
de um panetone comum tem em torno de 38 gramas de carboidrato. Uma fatia que eles falam de 80 gramas é uma fatia bem grande, né? A gente pode utilizar menos do que isso também, mas é a fatia que está lá no rótulo. E a fatia de 80 gramas do produto Diet tem 35, de 38 para 35. Ou seja, não faz diferença, né, na prática praticamente nenhuma, né? Mas, olhando melhor esses rótulos, a gente tem que observar também umas outras coisas. Por exemplo, nesse rótulo está falando lá que 11 gramas dessa quantidade de carboidrato, ela vem de polióis. O que são polióis? É um tipo de adoçante, por exemplo, o xilitol é um poliol, o eritritol é um poliol, que ele é um açúcar que está sendo contabilizado na quantidade de carboidrato, porém ela tem menos efeito na glicemia. Então já é um outro dado que a gente tem que pensar atualmente. O efeito do poliol, ele tem em torno de 40% de calorias a menos. Então ele vai ter mais ou menos uma quantidade de ação também na questão da glicose menor. Tá? Então, pode ser que sejam algo que pode ajudar, mas no frigir dos ovos faz pouca diferença. No início da festa, vou beliscar 30 gramas de carboidrato. Aí no bolos estendido você pode ir lá colocar que você vai comer 30 gramas em quanto tempo? Mais ou menos 2 horas de festa. Você não precisa aplicar tudo de uma vez. E é beliscando que a gente come, né? Às vezes nas festas vai comendo beliscando e ao mesmo tempo o bolos estendido ele vai sendo liberado devagarinho, né? Se você colocou que vai comer 30 gramas de carboidrato, vamos supor que a bomba calculou que teria que ser 3 unidades de insulina para esses 30 gramas. Sendo dividida em 2 horas, essas 3 unidades vai ser picada de minuto em minuto ali, impulsos, né, de 0,05, dependendo de cada bomba, geralmente mais ou menos pulsos pequenos, e aí vai fazendo a aplicação bem lenta dessa quantidade de insulina. E vai dando muito mais segurança, né, porque você vai comer devagar mesmo, você não precisa ficar preocupada de ficar comendo rápido, porque a ação da insulina ela já está toda no seu organismo, né, que é o caso da caneta. Então, na caneta, às vezes, você pode começar a comer e tomar um pouco mais para o meio, né? Mas assim, pode ser que a glicose suba um pouco primeiro. Então, a segurança de cada um que vai ditar esse momento, né, de aplicar. Mas realmente o bolos estendido ainda pode ser cancelado, que é ótimo, né? Vamos supor que de repente você não resolveu que não vai comer aquela quantidade de carboidrato toda, você vai lá e cancela o bolos. Então, realmente, assim, para quem usa bomba, a gente tem muito mais essa segurança e esse controle na mão, né? Glicemia de madrugada de 45. E aí, gente, como é que trata a glicemia de 45 das crianças? Vocês acordam ela para dar gel de glicose? Ou quem toma mamadeira, toma mamadeira? Como é que vocês fazem? Podem ir falando aí. E geralmente, né, gente, as hipoglicemias na madrugada, a gente acordar as crianças, quem toma geralmente algum líquido, a criança que pode tomar algum líquido em mamadeira, pode dar uma água de coco, que seja, né? Não precisa propriamente ficar acordando a criança, né? Eu vejo muitos pais acordam para dar gel de açúcar. Nem sempre precisa disso, tá, gente? Porque dependendo do nível de glicose, 45 está bem baixo, né? Mas se assim, tiver um nível de glicose 60, próximo de 70, vocês podem dar até algum líquido, como água de coco, um suco, né? Na própria mamadeira, mesmo o leite vai aumentar, mesmo que não seja tão rápido quanto as outras, né? Os outros tipos de carboidrato. Achou alguma dúvida? Então, eu tava falando do Red Bull aqui também, coisa de mãe, né? Tem o Red Bull com açúcar e tem o Red Bull sugar free, tá, gente? O Red Bull tem que contar, sim, o carboidrato, na maioria deles. Se você comprar o sem açúcar, aí tem que quantificar o carboidrato, sim, porque tem bastante açúcar nele. Tá? Bom, então, em relação às metas, né, gente? A gente tem algumas pessoas que não têm, né, essa liberdade, né, de fazer essa contagem de carboidrato toda, que tem algumas metas, né, que são só em substituições. Aí as pessoas que estão mais ou menos nesse esquema, né, Lu, porque nem todo mundo está fazendo contagem, pode fazer uma dose extra, não teve contato com o médico para fazer isso. A gente sugere geralmente
que faça, ou, se for possível, fazer a ceia um pouco mais cedo e não fazer o jantar em casa, né? Então, lançar a mão de alguns aperitivos também, alguns petiscos mais low carb, como a gente já falou, alguns frios, castanha, alguns vegetais, alguma coisa desse tipo que pode ajudar a beliscar um pouquinho. E aí, em casa, né, para não ter hipoglicemia, já que vai atrasar a refeição, às vezes, do jantar, comer uma fruta antes de sair, que consiga aí segurar só com a própria insulina, né, basal, verificar a glicose antes de sair, segurar as pontas com uma fruta, com um iogurte, alguma coisinha antes de sair, belisca coisas com menos carboidrato ao chegar, né, na festa de Natal ou nas festas de fim de ano, que for. E aí, na hora da ceia, que fazer a dose para o jantar, né? E é ficar atento até o horário de deitar, né? Em pelo menos 3 horas depois da ceia, para a gente verificar a glicemia e uma necessidade de possível uma outra ceia, né? A ceia que a gente fala agora não ceia de Natal, aquela ceia comum do nosso dia a dia de quem tem diabetes, às vezes um leite antes de dormir, um iogurte, uns biscoitinhos, né? Um cereal, sim, algo que fosse para ajudar a não ter uma hipoglicemia à noite. Então, tudo isso a gente tem que individualizar, verificar de acordo com cada situação mesmo, né? Porque realmente nem todo mundo pode ficar fazendo bolos, fazendo contagem. Então, nesses casos, é importante que a pessoa faça essa flexibilidade. A gente já está pronto aqui para poder fazer nossos planejamentos, todo mundo colocando no caderninho tudo que vai ter na ceia, já pergunta aí nos grupos da família e já começa a fazer os cálculos antes. Bom, gente, Lu, eu agradeço demais a sua parceria aqui, sempre enriquecedora. Que todos aí curtam bastante as festas de fim de ano, que seja um momento de luz para todo mundo, com renovação de esperança e que dê saúde, né? Que a gente tenha saúde para segurar a barra desse tempo difícil que a gente está levando. E se cuidem bastante para a gente poder ficar bem sempre. Estou à disposição para as dúvidas que ainda se aparecerem depois da live. Tá? Você pode te dar a palavra também para você despedir. Obrigada, viu, Lu? Obrigada, Débora. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Gente, obrigada pela participação. Como a Débora disse, qualquer dúvida pode mandar que a gente vai encaminhando para ela também. É isso aí. Feliz Natal, feliz Ano Novo, boas festas e vamos nos falando por aqui. De carboidrato, curtam bastante com a família. Um beijo para vocês. Um beijo a todos. Tchau, tchau.